Mateus, um menino negro e morador de rua, deixou todos sem palavras, quando dentro de um dos restaurantes de maior luxo, berrou para um milionário não comer sua comida, mas ninguém sabia o que ele havia visto. O restaurante era um refúgio da elite. O burburinho constante das conversas refinadas se misturava ao tilintar dos talheres contra a porcelana, enquanto garçons deslizavam entre as mesas, carregando pratos meticulosamente preparados. O aroma de café recém-passado e ervas frescas pairava no ar, completando a atmosfera luxuosa do espaço. No centro do salão, em uma mesa estrategicamente posicionada, estava Ricardo Montenegro. Aos 72 anos, ele exalava a confiança de um homem que construiu um império do zero. O terno impecavelmente cortado abraçava sua postura ereta, e os óculos de aro dourado refletiam a sofisticação de alguém que estava acostumado a comandar. Ele não precisava levantar a voz para ser ouvido, nem se apressar para que o mundo girasse a seu favor. Ele era o tipo de homem que fazia as regras. À sua frente, Natália, sua esposa, parecia saída de uma capa de revista. Seu rosto, moldado pela perfeição dos cosméticos mais caros, exibia uma beleza fria e calculada. Os cabelos negros caíam sobre os ombros em ondas meticulosas, e o batom vermelho impecável combinava com as unhas bem cuidadas. Apesar de todo o requinte, seu olhar não estava fixo no marido. Ela rolava o dedo sobre a tela do celular, absorvida em um universo que não incluía Ricardo. Do lado de fora da grande vidraça, onde a calçada encontrava o luxo, Mateus observava. Ele era apenas um garoto franzino, de roupas gastas, e um moletom 2 números maior que seu corpo magro. Os olhos inquietos saltavam de mesa em mesa, analisando os pratos intocados buscando uma sobra, um momento de distração que lhe permitisse se aproximar. Estava acostumado a ser ignorado, mas naquela tarde, o que viu o fez esquecer sua fome. Natália ergueu os olhos do celular apenas por um instante, verificando se Ricardo ainda estava distraído. Ele lia mensagens no telefone, os óculos levemente abaixados na ponta do nariz. Foi nesse momento que sua mão deslizou para dentro da bolsa de grife, os dedos ágeis fechando-se em torno de um pequeno frasco. Mateus observou sem piscar. A tampa girou sem esforço e, em um movimento casual, Natália inclinou-se levemente sobre a mesa, despejando um líquido transparente na sopa fumegante de Ricardo. O líquido se misturou rapidamente ao caldo, desaparecendo como se nunca tivesse existido. Mateus prendeu a respiração. Por um momento, ele se perguntou se seus olhos estavam pregando uma peça. Mas a frieza nos gestos de Natália, a maneira como ela mexeu a sopa casualmente com a colher, como se não tivesse feito nada demais, fez o sangue do garoto gelar. Ela se inclinou um pouco mais para Ricardo, os lábios se movendo suavemente. Mateus não ouviu todas as palavras, mas captou o suficiente. Depois de todo o trabalho que eu tive, você não vai estragar tudo agora. Ele sentiu o corpo paralisar. Seu coração martelava no peito, cada batida ecoando como um alerta. Seus olhos saltaram para a mão de Ricardo, que agora segurava a colher, prestes a levá-la à boca. A fome que consumia Mateus desapareceu. Não havia mais espaço para hesitação, nem para dúvidas. Sem pensar, ele atravessou a entrada do restaurante, o calor repentino do ambiente luxuoso contrastando com o frio do lado de fora. Ele ignorou os olhares desconfiados e o choque inicial dos clientes e, com toda a força que encontrou dentro de si, gritou. Não coma isso! O grito cortou o ar como uma lâmina afiada. O restaurante, antes vibrante com conversas animadas e o tilintar de talheres, mergulhou em um silêncio sufocante. Todos os olhares se voltaram para a figura magra e desalinhada de Mateus, parado ao lado da mesa de Ricardo Montenegro. O garoto ofegava, como se tivesse corrido quilômetros, seus olhos arregalados fixos na colher suspensa entre os dedos do homem rico. Ricardo congelou no meio do movimento, a sopa fumegando levemente diante de seu rosto. Ele franziu o senho, sem entender direito o que estava acontecendo. Seu olhar se desviou para Mateus, depois para Natália, que mantinha a expressão impassível, embora seus dedos estivessem cerrados em um punho firme sobre a mesa. O que foi que você disse? A voz de Natália saiu suave, mas havia um fio de tensão,
um toque de algo perigoso, como um animal encurralado. Mateus respirou fundo. Seu peito subia e descia rapidamente. Ele queria correr, queria desaparecer, mas já havia falado e agora não havia volta. Eu vi. Ele apontou para a tigela diante de Ricardo. Ela colocou alguma coisa na sua sopa. Quando você não estava olhando, os murmúrios começaram a se espalhar pelo restaurante. Clientes trocavam olhares confusos e curiosos. Garçons hesitavam no meio do salão sem saber se deveriam intervir. Alguns mais discretos pegavam seus celulares, prontos para registrar qualquer escândalo. Ricardo desviou o olhar para Natália, que soltou um riso curto, um riso ensaiado, carregado de descrença forçada. Isso é um absurdo, disse ela, jogando o cabelo para trás com um movimento calculado. Esse garoto está claramente tentando chamar a atenção. Ricardo não deu ouvidos a ele, mas algo no tom dela não convenceu o marido. Ricardo Montenegro passou a vida lidando com negociadores, mentirosos e oportunistas. Ele sabia ler as pessoas melhor do que ninguém. E naquele momento, Natália não. Parecia irritada apenas com a presença do garoto. Parecia nervosa. Ele baixou lentamente a colher sobre a mesa, seus olhos frios estudando a esposa. O que ele está dizendo, Natália? A mulher piscou algumas vezes, como se estivesse tentando se recompor. Ricardo, sério, isso é ridículo. Você vai mesmo acreditar em um moleque de rua? Olha para ele. Ele claramente só quer dinheiro. Mateus fechou os punhos ao lado do corpo. Eu não quero nada. Eu só não podia deixar você comer isso. O peso das palavras caiu como um trovão. Um garçom mais jovem que observava a cena de perto limpou a garganta antes de se aproximar cautelosamente. Senhor, se houver alguma dúvida, posso levar a sopa para a cozinha e pedir para que seja analisada. Natália se virou abruptamente para o funcionário, o olhar fulminante. Você não vai fazer nada disso. Isso é um absurdo completo. Mas Ricardo não parecia mais tão inclinado a aceitar as palavras dela como uma verdade absoluta. Ele pegou a colher novamente e, em vez de levá-la à boca, aproximou-a do nariz, inalando com cuidado. Seu rosto permaneceu inexpressivo, mas algo em seu olhar mudou. Chame o gerente e peça para alguém da cozinha examinar isso. Natália se levantou tão rápido que sua cadeira raspou no chão. Ricardo, você vai mesmo humilhar sua esposa dessa maneira na frente de todo mundo? Os olhares estavam todos sobre ela agora, clientes. Sussurrando, alguns gravando discretamente. A imagem da esposa perfeita e elegante começava a rachar. Mateus não recuou. Se eu estivesse mentindo, você não estaria tão desesperada para impedir que testassem a comida. A voz dele não tremeu. Ele podia sentir o suor escorrendo por sua nuca, o coração batendo forte no peito, mas não desviou o olhar. Ricardo recostou-se lentamente na cadeira, cruzando os dedos sobre a mesa. Ele estudou Natália com uma frieza calculada, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Eu confiei em você, Natália, disse ele, a voz baixa, mas firme. Mas agora eu quero saber a verdade. A mulher olhou ao redor, seu rosto alternando entre choque e fúria. Isso é um insulto, gritou ela, batendo a mão na mesa. Você realmente vai escolher acreditar em um garoto sujo, que você nem conhece em vez de mim? Mas Ricardo não respondeu imediatamente. Ele apenas observava cada detalhe, cada tremor na voz dela, cada desvio de olhar, e foi aí que ele percebeu. Natália não estava indignada, porque havia sido falsamente acusada. Ela estava indignada porque havia sido pega. As portas do restaurante se abriram, e 2 seguranças do estabelecimento entraram acompanhados pelo gerente. A tensão na sala era espessa como névoa. Ricardo respirou fundo e, com um gesto, indicou a tigela de sopa. Quero que isso seja testado. Agora Natália ficou imóvel. Por um segundo, apenas um segundo, ela pareceu considerar suas opções. Então, como se algo dentro dela se partisse, sua postura rígida cedeu, e um riso baixo e amargo escapou de seus lábios. Você sempre achou que era tão inteligente, não é, Ricardo? O restaurante inteiro pareceu prender a respiração. O que você está dizendo? Ricardo perguntou, sua voz se tornando um sussurro. Natália ergueu os olhos, agora sem máscaras, sem artifícios, apenas fria e vazia.
Eu digo que você devia ter comido essa maldita sopa. O silêncio que seguiu foi absoluto. O gerente olhou de um para o outro antes de acenar discretamente para os seguranças. Senhora, acho melhor a senhora nos acompanhar. Natália soltou uma risada curta, mas não resistiu. Ela apenas pegou a bolsa, com um movimento lento e elegante, como se ainda tivesse controle da situação. Mateus assistiu enquanto os seguranças a escoltavam para fora, sua figura desaparecendo além das portas do restaurante. Ele sentiu seu corpo relaxar, a tensão escorrendo de seus músculos como se apenas agora percebesse o quanto estava rígido. Ricardo continuou olhando para a sopa diante dele, como se tudo ao seu redor estivesse distante. Então, finalmente, ele ergueu o olhar para Mateus. O garoto sentiu um nó apertar em sua garganta. Você... Ricardo começou, mas sua voz falhou. Ele pigarreou, depois tentou de novo. Você me salvou. Mateus apenas assentiu. Por um momento, apenas os dois se encararam. Então Ricardo fez algo inesperado. Ele puxou a cadeira ao lado dele e, sem dizer uma palavra, indicou para Mateus se sentar. O garoto hesitou. Ele nunca se sentara em um restaurante como aquele. Nunca estivera tão perto de um homem como Ricardo, Montenegro sem ser enxotado. Mas naquele dia, as coisas estavam diferentes. Lentamente ele puxou a cadeira e sentou-se. E pela primeira vez em muito tempo, Mateus sentiu que alguém realmente o via. O silêncio entre os dois parecia mais pesado do que todo o burburinho que agora voltava ao restaurante. Murmúrios se espalhavam entre os clientes. Olhares furtivos analisavam Ricardo e Mateus, como se tentassem decifrar o que aconteceria a seguir. Mas Ricardo não parecia se importar com os observadores. Seus olhos estavam fixos no garoto magro, à sua frente, que agora se sentava na cadeira oposta, tenso como se estivesse pronto para fugir a qualquer momento. Mateus não sabia se deveria falar algo. Suas mãos estavam espalmadas sobre a mesa e ele ainda sentia o frio da rua em sua pele. Não era um lugar onde deveria estar. Não era uma cadeira onde esperava se sentar. Ricardo parecia ter percebido seu desconforto, mas em vez de pressioná-lo, apenas respirou fundo e ergueu a mão para chamar um garçom. Traga 2 pratos, disse ele, com a voz mais firme do que se sentia naquele momento. E algo quente, para ele beber. O garçom assentiu, sem questionar. O restaurante ainda estava em choque com os acontecimentos, e ninguém parecia querer contrariar o homem que quase fora envenenado pela própria esposa. Mateus engoliu seco. Eu não estou com fome, murmurou, embora seu estômago insistisse em dizer o contrário. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Não precisa mentir para mim, garoto. Você está magro como um graveto. Coma. A frase era simples, mas não soava como uma ordem. Era algo mais próximo de um convite. Mateus não soube o que responder, então ficou em silêncio, observando o homem à sua frente. Ricardo tirou os óculos de aro dourado e os limpou lentamente com um guardanapo, um gesto que mais parecia um ritual para organizar seus próprios pensamentos. Quando voltou a falar, sua voz estava diferente, mais baixa. Você me salvou. Mateus ergueu os olhos rapidamente. Não era uma pergunta, nem um agradecimento formal. Era apenas uma constatação. Uma verdade crua que ainda parecia difícil de ser processada. Eu vi o que ela fez, disse Mateus, sua voz hesitante, como se estivesse esperando que, a qualquer momento, Ricardo mudasse de ideia e o expulsasse. Dali. Eu não podia deixar você comer. Ricardo ficou em silêncio por um instante, como se aquelas palavras tivessem mais peso do que ele esperava. Ele apoiou os cotovelos na mesa, cruzando os dedos diante do rosto. Por quê? Perguntou. Finalmente. Você não me conhece, não tem nada a ganhar com isso. Mateus piscou algumas vezes confuso. Ele nunca havia pensado nisso dessa forma. Ele simplesmente fez o que achou certo. O problema é que nunca ninguém o questionara sobre algo assim antes. A vida na rua lhe ensinara a pensar rápido, a agir antes que alguém percebesse sua presença, mas não a responder perguntas profundas como essa. Porque era errado, respondeu finalmente. E porque ninguém mais estava vendo. Ricardo ficou analisando o garoto por um longo momento, e Mateus sustentou o olhar. Não havia falsidade. Ali,
Não havia um pedido implícito por recompensa, nem um tom de autopiedade. Era apenas a verdade simples de alguém que sabia como era ser ignorado. O garçom voltou, servindo 2 pratos de comida quente e um copo de chocolate fumegante para Mateus. O cheiro invadiu suas narinas e ele sentiu o estômago revirar de fome. Olhou para Ricardo esperando alguma instrução, mas o homem apenas indicou com um gesto que ele podia comer. Os primeiros minutos foram em silêncio. Mateus segurava os talheres com rigidez, acostumado a comer rapidamente para evitar que alguém o enxotasse. Mas Ricardo apenas cortava pequenos pedaços de sua própria comida, observando-o como se tentasse entender algo. "Você mora na rua há quanto tempo?" perguntou depois de um tempo. Mateus hesitou. "Um tempo", respondeu sem detalhar. Ricardo assentiu, como se já esperasse uma resposta vaga. "E onde está sua família?" Mateus largou o garfo. "Não tenho." A simplicidade da resposta atingiu Ricardo de um jeito estranho. Ele já ouvira histórias assim antes, claro. Em seus negócios, sabia que muitas pessoas nasciam sem oportunidades, sem lares, sem chances. Mas ouvir isso diretamente, da boca de um garoto que acabara de salvar sua vida, tornava tudo mais real. Ele bebeu um gole de água antes de falar novamente. "Onde você dorme?" Mateus deu de ombros. "Onde dá. Algumas noites em abrigos, outras na rua. Depende do dia." Ricardo não respondeu imediatamente. O silêncio entre eles se prolongou, mas dessa vez não era desconfortável. Mateus continuou comendo, seus olhos discretamente atentos a qualquer mudança no rosto do homem à sua frente. "Eu quero ajudar", disse Ricardo por fim. Mateus ergueu os olhos desconfiado. "Não fiz isso por dinheiro", disse rapidamente. "Não quero nada em troca." Ricardo sorriu levemente. "Eu sei que não. E é exatamente por isso que eu quero ajudar." Mateus desviou o olhar. Ele queria acreditar naquelas palavras, mas já havia ouvido promessas antes. Promessas vazias, de gente que queria se sentir melhor por um instante antes de seguir com suas vidas confortáveis. Mas Ricardo não parecia um desses. Ainda assim, a desconfiança estava entranhada em seus ossos. "O que você quer de mim?" perguntou, a voz quase desafiadora. Ricardo soltou um leve riso nasalado, como se a resposta do garoto o tivesse divertido. "Nada", respondeu. "Mas eu acho que você merece mais do que viver fugindo, Mateus." O garoto piscou ao ouvir seu nome. Ricardo o chamara pelo nome, e aquilo fez alguma coisa dentro dele vacilar. "Eu posso conseguir um lugar para você ficar esta noite", continuou Ricardo. "E se você aceitar, posso te oferecer algo mais." Mateus franziu a testa. "Mais?" Ricardo inclinou-se ligeiramente para a frente. "Você me salvou. Agora quero ver se posso mudar sua vida como você mudou a minha." Mateus não sabia o que responder. As palavras eram grandes demais, e ele sentia que se dissesse sim, algo em sua vida poderia mudar para sempre. Ele olhou para o prato, para suas mãos, para a rua do lado de fora do restaurante, e então voltou a encarar Ricardo. Ele não sabia se deveria confiar naquele homem, mas pela primeira vez em muito tempo queria acreditar que era possível. Então, hesitante, ele assentiu. Mateus ainda não sabia exatamente no que estava se metendo. A proposta de Ricardo soava surreal, quase irreal. Pessoas como ele não ajudavam pessoas como Mateus, pelo menos não sem esperar algo em troca. Mas havia algo na postura daquele homem que o fazia hesitar antes de recusar. Talvez fosse o olhar cansado, talvez fosse o fato de que ele realmente parecia estar falando sério. Depois de terminarem a refeição, Ricardo pagou a conta e levantou-se, indicando com um gesto para que Mateus o acompanhasse. O garoto hesitou por um instante, seu instinto gritando para que ele não confiasse tão rápido, mas ao mesmo tempo, sua curiosidade o impedia de simplesmente sair correndo. Ele o seguiu, os olhares dos clientes ainda colados em suas costas, cada um tentando entender o que um milionário e um garoto de rua poderiam ter em comum. Ao sair do restaurante, Mateus sentiu o ar frio da rua bater em seu rosto, um lembrete de que, até pouco tempo atrás, aquela era sua única realidade. Ricardo, por sua vez, pegou o celular e fez uma ligação rápida. Mateus ouviu apenas trechos da conversa, palavras como garoto, seguro
e ajuda, mas não conseguiu captar tudo. Quando Ricardo desligou, olhou diretamente para ele. Um amigo meu administra um abrigo para jovens que precisam de um recomeço. Ele já sabe que você está indo para lá esta noite. Sua voz era firme, mas sem imposição. Mateus cruzou os braços, seu corpo tenso. Eu já estive em abrigos antes, disse com uma ponta de desconfiança. A maioria deles não é diferente da rua. Ricardo soltou um suspiro, assentindo. Eu sei que muitos não são bons, mas este é, e você não precisa ficar lá se não quiser. Mas por hoje é um lugar quente, seguro e com comida. Depois podemos conversar sobre o que vem depois. O garoto franziu o senho. Depois. Ele não pensava no depois. Ele vivia o agora. O que? Comeria hoje, onde dormiria hoje? Como evitar problemas hoje? Mas por algum motivo a ideia de que poderia existir um depois começou a se infiltrar em sua mente. Tudo bem, disse finalmente. Mas só por esta noite. Ricardo não discutiu. Apenas acenou para um carro preto, que já esperava próximo ao meio-fio. O motorista abriu a porta para Mateus, que hesitou por um momento antes de entrar. O interior era espaçoso, confortável demais, diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Ele se encolheu no banco, sentindo-se deslocado, enquanto Ricardo entrava ao seu lado. O caminho até o abrigo foi silencioso. Mateus olhava pela janela, observando as ruas que conhecia tão bem passarem rápido demais. Quando o carro finalmente parou, ele viu um prédio discreto, mas bem cuidado, com luzes ainda acesas, apesar da noite avançada. Ricardo desceu primeiro e esperou que Mateus fizesse o mesmo. O garoto olhou para a porta, para o letreiro pequeno, e então para Ricardo. O que acontece agora? Agora você tem uma escolha, respondeu o homem com calma. Pode entrar, descansar e decidir amanhã o que quer fazer da sua vida, ou pode virar as costas e continuar fugindo. Mateus mordeu o lábio, olhando para o prédio. Ele já havia feito tantas escolhas difíceis antes, escolhas que sempre o levaram para a sobrevivência, nunca para algo além disso. Mas naquele momento, ali, parado ao lado de um homem que ele nem sabia se podia confiar, algo dentro dele queria acreditar. Respirando fundo, ele subiu os degraus e entrou. A recepção era simples, mas acolhedora. Um homem alto, com cabelos grisalhos e óculos, levantou-se de trás do balcão e abriu um sorriso caloroso. Mateus, seja bem-vindo. Ele estendeu a mão. Meu nome é Jonas. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. O garoto apertou a mão do homem com hesitação, sua pele ainda gelada da noite lá fora. Eu não sei se quero ficar. Jonas assentiu, sem parecer ofendido. Não precisa decidir nada agora. Só venha conhecer o lugar. Coma alguma coisa. Se quiser ir embora amanhã, ninguém vai te impedir. Mateus olhou para Ricardo, esperando alguma reação. Mas o empresário apenas observava, sem pressioná-lo. Eu volto. Amanhã, disse Ricardo finalmente. Mas seja qual for sua decisão, eu quero que você saiba que não precisa enfrentar isso sozinho. O garoto não soube o que responder. Ele apenas assentiu, e, com um último olhar, Ricardo virou-se e saiu, deixando Mateus ali, parado entre o passado e um futuro que ele ainda não conseguia enxergar. Naquela noite, enquanto se deitava em um colchão limpo pela primeira vez em anos, Mateus não dormiu imediatamente. Ele encarou o teto, ouvindo os sons suaves do abrigo, sentindo o peso de algo novo. Ele estava acostumado com a solidão, com o abandono, mas agora havia algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia lhe dado uma opção, e isso por si só era assustador. Mateus não pregou os olhos naquela noite. O colchão era confortável, mais do que qualquer lugar onde já havia dormido antes. Mas seu corpo ainda não estava acostumado à ideia de segurança. O abrigo era silencioso, exceto pelo som distante de passos no corredor e o ressonar baixo de alguns garotos nos outros quartos. Ele rolou na cama, observando o teto, sua mente girando sem parar. Ele poderia simplesmente sair dali quando o sol nascesse. Pegaria suas coisas, seguiria as ruas que conhecia tão bem e desapareceria como sempre fazia. Mas então sua mente voltava para Ricardo, para a forma como ele olhou nos seus olhos, para o jeito como não questionou sua verdade,
Não o tratou como um garoto qualquer pedindo esmola. Mateus não sabia explicar, mas sentia que algo estava prestes a mudar. Quando o amanhecer tingiu as janelas com tons alaranjados, ele finalmente se levantou. A água quente do chuveiro queimou sua pele fria, um luxo que ele quase havia esquecido como era. A roupa que Jonas, o administrador do abrigo, lhe entregou era limpa e cheirava a sabão. Era estranho, como se ele estivesse vestindo algo que não lhe pertencia. No refeitório, os outros garotos tomavam café da manhã. Mateus pegou um pão e uma xícara de leite morno e sentou-se sozinho, sem saber muito bem como agir. Ele ainda estava acostumado a comer rápido, olhando por cima do ombro pronto para fugir. Mas ali ninguém parecia apressado. Ninguém parecia temer que fosse expulso. Quando terminou, Jonas apareceu ao seu lado, apoiando-se levemente na mesa. "Dormiu bem?" Mateus deu de ombros sem querer se comprometer. "Foi melhor do que o chão frio", respondeu. Jonas sorriu sem parecer surpreso com a resposta. "Ricardo ligou há alguns minutos", disse ele. "Disse que viria te buscar." Mateus se mexeu na cadeira desconfortável. Ele já sabia que Ricardo voltaria, mas ouvir aquilo em voz alta fazia parecer mais real. Ele poderia simplesmente sair pela porta agora, sumir antes que o homem tivesse a chance de tentar qualquer coisa. "Eu não sei se quero isso", murmurou quase para si mesmo. Jonas puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele, seu olhar compreensivo, mas sem traços de piedade. "Não tem problema. Você não precisa decidir nada agora. Mas posso te dar um conselho?" Mateus hesitou, depois assentiu devagar. "Pessoas como Ricardo não aparecem todo dia, e quando aparecem, a gente fica tentando descobrir qual é a pegadinha, qual o truque, mas às vezes não tem truque nenhum. Só tem alguém que viu algo em você que nem você mesmo consegue ver." O garoto ficou em silêncio, seus dedos girando a borda da xícara. "Então eu devo confiar nele?" perguntou finalmente. Jonas respirou fundo antes de responder. "Eu acho que você deve confiar em si mesmo, no que você sente. Mas o medo não pode ser a única coisa a decidir por você." Mateus não respondeu, mas aquelas palavras grudaram na sua mente enquanto ele esperava. Quando Ricardo chegou, ele estava vestido de maneira impecável como sempre, mas sua postura parecia menos rígida. Havia algo diferente em sua expressão. Um certo alívio ao ver Mateus ali, esperando. O garoto cruzou os braços, tentando parecer indiferente. "Você veio mesmo", disse ele sem esconder a surpresa. Ricardo deu um pequeno sorriso. "Eu disse que voltaria." Mateus olhou para Jonas, depois de volta para Ricardo. "E agora?" O homem enfiou as mãos nos bolsos do casaco e inclinou levemente a cabeça. "Agora você vem comigo, não para te forçar a nada, mas para te mostrar que há outras possibilidades. Depois disso, a escolha é sua." O garoto hesitou. Ainda havia aquela parte dentro dele que gritava para correr. Mas ele ignorou esse instinto, respirou fundo e assentiu. A viagem de carro foi silenciosa. Mateus observava a cidade passar pela janela, seus olhos captando cada detalhe, cada rua que ele conhecia bem demais. Mas então começaram a entrar em áreas que ele nunca havia explorado, lugares que não faziam parte do seu mundo. O carro parou diante de um edifício moderno, mas discreto. Não era um prédio comercial nem um hotel de luxo, era algo diferente. "Onde estamos?" perguntou. Ricardo abriu a porta e saiu primeiro, esperando que Mateus o seguisse. "Venha ver." Por si mesmo. O garoto saiu do carro olhando ao redor com cautela. O prédio era cercado por um jardim bem cuidado, e ao entrar, foi recebido por uma recepcionista que cumprimentou Ricardo com um aceno respeitoso. "O que é este lugar?" Mateus perguntou. Ricardo sorriu de leve antes de responder. "Um centro de formação profissional. Jovens que não tiveram oportunidades vêm para cá aprender habilidades, desenvolver talentos e encontrar um caminho. E eu acho que você pode encontrar o seu aqui." Mateus piscou confuso. "Você quer que eu estude aqui? Eu quero que você tenha uma escolha", respondeu Ricardo. "Você já passou tempo demais fugindo. Agora quero que veja o que pode construir." Mateus não sabia o que dizer.
Ele olhou ao redor, observando outros jovens em salas de vidro, aprendendo a mexer em computadores, estudando projetos, trabalhando em oficinas. Ele sentiu algo que não reconheceu de imediato. Algo novo, algo assustador, esperança. Ele respirou fundo. E se eu não for bom nisso? Ricardo deu um leve sorriso. Você nunca vai saber se não tentar. O garoto olhou uma última vez para a porta atrás dele, para o caminho de onde veio, para a vida que conhecia, e então deu o primeiro passo para dentro do desconhecido. Mateus. Entrou no prédio com passos hesitantes, os olhos correndo por cada detalhe, como se estivesse prestes a descobrir que aquilo era uma armadilha. As paredes eram de vidro, e através delas ele via jovens sentados em frente a computadores, outros em oficinas mecânicas, alguns conversando com instrutores que pareciam realmente se importar com o que tinham a dizer. Ricardo caminhava ao seu lado em silêncio, permitindo que ele absorvesse tudo no seu próprio ritmo. O garoto nunca havia estado em um lugar como aquele. Nunca tivera a oportunidade de estudar algo, de aprender algo que pudesse lhe dar um futuro. Até aquele momento, o futuro sempre fora apenas o dia seguinte, sobreviver ao frio, encontrar o próximo abrigo, a próxima refeição. Eles pararam em frente a uma sala, onde um grupo pequeno assistia a uma aula sobre design gráfico. Um instrutor mostrava algo na tela, e os alunos digitavam rapidamente, concentrados. Mateus franziu a testa. O que exatamente você quer que eu faça aqui? Ricardo cruzou os braços e olhou para ele com paciência. Eu quero que você escolha algo. Qualquer coisa. Algo que te interesse. Você pode aprender informática, mecânica, cozinha, design ou até mesmo empreendedorismo. Pode construir algo seu. Mateus riu baixinho, mas não havia humor na sua expressão. Você fala como se fosse fácil. E não é, Ricardo admitiu. Mas eu te vi arriscar sua própria segurança para salvar a vida de um estranho. Eu vi coragem ali. E alguém com essa coragem pode aprender qualquer coisa, se tiver a chance. Mateus desviou o olhar incerto. Tudo parecia bom demais para ser verdade. Se eu não gostar? Perguntou ainda desconfiado. Então você segue outro caminho. Mas pelo menos terá tentado. O garoto apertou os lábios e respirou fundo. O instinto dizia para recusar, para fugir, para não se prender a promessas que podiam desmoronar. Mas parte dele, uma parte pequena, mas insistente, queria acreditar que talvez, só talvez, ele pudesse ter um lugar ali. Tá bom, disse finalmente. Eu posso tentar. Ricardo assentiu, satisfeito, e levou Mateus até Jonas, que já o esperava em uma das salas administrativas. O homem alto, com óculos de leitura, cumprimentou o garoto com um sorriso gentil. Fico feliz que tenha voltado. Mateus não sabia como responder a isso. Apenas assentiu. Ele vai precisar. De um período de adaptação, claro, disse Jonas olhando para Ricardo. Mas tenho certeza de que se encaixará bem aqui. Ricardo observou Mateus por um instante e então colocou uma mão firme em seu ombro. Você já deu o passo mais difícil. O resto é questão de tempo. Os dias seguintes foram uma mistura de novidade e desconforto. Mateus sentia que não pertencia àquele lugar, mas ao mesmo tempo não queria abandoná-lo. Nos primeiros dias, ele mal falava com os outros alunos, apenas observava, analisava, esperando descobrir se aquilo realmente era para ele. Mas aos poucos foi se acostumando. Ele escolheu começar aprendendo informática. No início, apenas teclava timidamente no teclado, ouvindo as instruções sem muito entusiasmo. Mas então, algo começou a mudar. Ele gostava da lógica das coisas, da forma como podia criar algo do zero, como linhas de código podiam dar vida a algo que antes não existia. Pela primeira vez, ele se viu concentrado em algo que não era apenas sobrevivência. Ricardo acompanhava seu progresso de longe. Ele não pressionava, não fazia perguntas demais. Apenas aparecia de tempos em tempos para verificar como o garoto estava se saindo. Você está diferente, disse um dia, depois de encontrar Mateus concentrado em um projeto. O garoto olhou. Para ele, confuso. Diferente como?
como alguém que está começando a enxergar um futuro. Mateus não soube o que dizer. Ele nunca pensara no futuro antes, mas agora a ideia não parecia tão impossível. Os meses passaram e ele continuou aprendendo. Criou laços com alguns colegas, começou a se sentir menos como um estranho. Ele ainda dormia no abrigo, mas já não se via como alguém sem um caminho. Então, um dia, Ricardo apareceu com um envelope. "Isso é para você", disse, entregando-lhe um papel. Mateus franziu a testa antes de abrir. Seus olhos percorreram as palavras lentamente, e então ele ergueu a cabeça, incrédulo. "Isso é um contrato?" "Para um estágio", Ricardo confirmou. "Eu tenho uma empresa de tecnologia que está precisando de alguém com suas habilidades." Mateus piscou algumas vezes tentando entender. "Você está me oferecendo um trabalho?" "Estou te oferecendo uma oportunidade. Você a aceita?" O garoto segurou o papel com força. Ele não sabia como sua vida havia mudado tanto em tão pouco tempo, mas agora ele sabia que podia escolher. "Sim", respondeu, firme. Ricardo sorriu. "Então bem-vindo ao seu novo começo." E naquele momento, Mateus percebeu que pela primeira vez na vida ele tinha um futuro, e ele estava pronto para vivê-lo.